Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Laia Amorim. Atualmente eu sou a representante, a embaixadora do Maranhão no Case Startup Summit 2020 e recebi o grato convite de contar um pouquinho da história da minha comunidade, do meu ecossistema. E antes de mais nada, eu queria primeiro agradecer esse convite de fazer esse registro maravilhoso. Eu acho que a gente precisa saber um pouco, fazer o registro da nossa história, que quando a gente não sabe da nossa história, a gente não sabe do nosso futuro, nem do nosso presente, né? A gente ignora as raízes. E aí é um pouco para isso que a gente está gravando esse vídeo hoje. Antes de mais nada, eu queria me apresentar um pouquinho mais. Então, esse recorte da história que eu vou contar, ele vem muito da minha própria vivência como community leader dentro da comunidade aqui no Maranhão. Em 2016, eu estava saindo do ensino médio, e aí eu estava entrando na Universidade Federal do Maranhão, para cursar administração. E aí, nas primeiras cadeiras, nas primeiras disciplinas, cadeiras, como a gente fala aqui no Maranhão, nas primeiras disciplinas de administração, teoria geral da administração, enfim, estudar um pouco esses teóricos e essas correntes da administração, eu via muita coisa que para mim não fazia sentido, de não pensar em impacto, de não pensar em pessoas, de não pensar em como colocar tecnologia, de gestões muito hierarquizadas, teorias muito hierarquizadas e muito fechadas. E aquilo não fazia muito sentido para mim. E aí, em 2016, isso em 2015, eu tive a grata surpresa de participar de um Startup Weekend e alguns meetups do que era, na época, o Startup Maranhão, que era um grupo de pessoas, uma associação que foi super importante para o desenvolvimento do ecossistema aqui no Maranhão, que eles faziam alguns meetups em bares, em alguns bares, em alguns sushis, algumas coisas assim. E aí eu tive a surpresa de 2015 participar do Startup Weekend e de alguns meetups também do Startup Maranhão. Nessa época, uma das pessoas que puxava muito esse movimento era o João Silva, que atualmente ele é ele é o CEO e um dos fundadores da Creative Pack, que é um hub super importante, uma empresa super importante para fazer inovação e desenvolvimento de ecossistema aqui no Maranhão. E aí, ainda em 2015, já existia muita movimentação aqui, principalmente de pessoas da área de negócios, junto com o João, falando um pouco, fazendo muitas reuniões informais, ou então marcando de trabalhar juntos. Na época só tinha um coworking no Maranhão inteiro, que era coworking super simplesinho, que eu ainda tive a oportunidade de presenciar e de viver um pouquinho do que era aquilo, mas de forma muito superficial, ainda muito no sentido de explorar. E aí, em 2015, eu participei da Startup Weekend, e aí, numa dessas conversas pelo Startup Maranhão, alguém falou assim, e aí, vamos tentar trazer o Startup Weekend de novo para o Maranhão? E aí foi nessa época que várias pessoas se empolgaram, né? Só que uma das premissas para o Startup Weekend era que metade do time tinha que ter participado de um Startup Weekend. E aí não era um cenário que a gente tinha, porque tinha eu e mais duas outras pessoas que tinham participado do Startup Weekend. E se a gente fosse fazer um time, tinha que ser um time maior, enfim, várias questões aí. Só que no final das contas a gente conseguiu se reunir e fizemos o primeiro Startup Weekend do Maranhão. Foi nesse processo que pessoas super importantes que, tipo, marcaram mesmo o ecossistema daqui entraram, como Carol, foi o início também da Creative Pack, a gente vivia muito junto ali pelo Aka Cowork, que foi um cowork que abraçou a gente, assim, de uma maneira incrível, com o Daniel Mota, que hoje em dia ainda está empreendendo com o Aka. Enfim, são momentos que eu guardo com muito carinho, porque eu acho que foi ali o choque de muita gente boa junto, e com esse muita gente boa junto, vários frutos estão sendo colhidos até hoje, várias sementes também estão sendo plantadas. E aí, nesse Startup Weekend, eu acredito que foi um marco no ecossistema do Maranhão, por vários motivos. Na época, o Startup Weekend, ele esgotou os ingressos, assim, super rápido.
tinha lista de espera, foi um evento assim, super esperado, a gente trouxe 10 mentores do Brasil inteiro, mentores e mentoras do Brasil inteiro para estarem aqui com a gente. Foi muito bem visto assim, pelo ecossistema como um todo, várias empresas apoiaram a gente por ser o primeiro e querendo também entender um pouco mais o que era isso, né? O que é esse negócio de inovação, o que é isso de startup. A imprensa local também foi muito mobilizada na época. A nossa assessora de imprensa, Amanda Ellen, que é uma pessoa que ainda está nesse meio de fazendo essa interlocução entre inovação, startups e essa empresa tradicional, é uma pessoa também que foi super importante nessa época. E eu acho que o time organizador, assim, que eu tive a honra de liderar, foi super, super importante. São pessoas que marcaram, assim, marcam o ecossistema até hoje. Então, João Silva com a Carol, que hoje em dia está na Creative Pack, Galote, que hoje em dia tem a Post Machine, que é uma agência de design e propaganda incrível daqui do Maranhão, Gabriel também, que agora está mais na área de arquitetura, e eu, então, assim, e Amanda Ellen também, que foi a nossa assessora de imprensa. Então, a partir dessas pessoas e vários staffs que eu não vou me arriscar a falar, porque eu posso esquecer de alguém, isso seria um erro enorme. E também mentores que vieram, pessoas que acreditaram pela primeira vez esse evento está acontecendo, e várias outras empresas e sponsors e pessoas de algumas corporações que estiveram lá apoiando a gente de diversas formas e muitas vezes até participando. E aí eu acho que tem uma pessoa que é super importante também de falar nesse momento, que é o Bruno Lima, ele é professor, então ele abriu as portas da universidade para a gente, para que a gente pudesse estar disseminando um pouco dessa cultura lá dentro, e isso foi super importante. E aí, em 2016, várias outras coisas aconteceram, assim, então, eu lembro nessa época eu tinha startup, eu não lembro se foi 2015 ou 2016, que teve uma corrida de startups feita pelo Sebrae, e aí com Dani Abreu, que é uma pessoa super incrível e importante também, que ficou muito tempo levantando a bandeira de startups dentro do Sebrae Maranhão. E aí, dessa corrida de startups, nasceu, por exemplo, a startup que depois a minha startup, né, foi a startup que eu fui founder. Então, foi super importante esse movimento. Em 2016 também a gente começou, e aí eu estou falando muito agora Recorte Maranhão, São Luís, que é a capital. E aí a gente começou a interagir um pouco mais com Imperatriz, que é uma cidade que fica bem longe, assim, fica no sul, com relação a São Luís, fica no sul do estado. E aí lá a gente viu também um movimento muito grande. E aí tem o Fernando foi o líder organizador de Startup Weekend que levou para lá, junto com o Manu, querido Manu Xavier, Manuel Xavier, que também é professor por lá, o Rodrigo e várias outras lideranças. E aí a gente começou a perceber que São Luís tinha muitas pessoas de negócio e Imperatriz tinha muita gente de tecnologia, muita gente boa em tecnologia. Então, essas trocas, elas começaram a acontecer, assim, com mais frequência. Vários eventos ocorreram nesses anos, e isso foi super importante para o desenvolvimento, e está sendo importante para o desenvolvimento do ecossistema do Maranhão. Que mais? Nossa, tanta coisa aconteceu. Outro ponto, assim, que eu acho que foi super incrível, e pelo que eu lembro, eu acho que isso rolou 2 ou 3 vezes no Maranhão, foi um programa do Startup Maranhão chamado Startup Dojo, que era basicamente um programa de pré-aceleração, e o mais incrível de tudo é que era um programa de pré-aceleração totalmente tocado pela comunidade, então não tinha nenhuma marca por trás. Era pessoas, a galera pegou, se eu não estou bem enganada, eu não fiz parte da organização, eu tive a honra de ser participante com a minha startup na época, mas a galera pegou uma ementa e pegou um programa de pré-aceleração com alguém de São Paulo, e aí estruturou isso, e aí as startups se inscreveram, isso organizado pela Startup Maranhão, e aí as startups se inscreveram, e aí elas foram selecionadas e participaram desse programa, assim. Então foi muito massa, porque foi a primeira vez que eu tive contato com o que era OKR, Growth Marketing, validação, a importância de um MVP. Então, enfim, esse foi um ponto, assim, super importante, esse programa de aceleração,
feito pela comunidade, para a comunidade, sem ter nenhuma marca por trás. Eu vou colar agora, porque teve muitas coisinhas aí que eu posso estar esquecendo, e que são importantes de serem faladas. Teve uma outra coisa também que aconteceu nesse período, foi o Universo IFMA. O IFMA é o Instituto Federal do Maranhão. Então, a gente começou, através do IFMA, a conhecer alguns professores e alguns alunos do interior do Maranhão, que estavam fazendo coisas legais e que estavam querendo entender como que eles se inseriam mais nesse meio de startups. E aí foi nesse tempo também que a gente conheceu o Marcos Paulino, que é de uma cidade chamada Santa Inês, que fica aqui no meio do Maranhão, mais ou menos. E aí, um ano depois, mais ou menos, a galera lá se reuniu junto com ele liderou uma ação e fez o Startup Weekend de lá. E foi um ponto super importante para juntar pessoas e para as pessoas visualizarem o que estava acontecendo no mundo e levar um pouco, né, dessas teorias, enfim, dessas metodologias, desse jeito de fazer que o mundo das startups tem. E aí, em 2017, rolaram vários Startup Weekends, vários eventos, e aí eu queria chamar a atenção para um ponto específico, pensando um pouco nos pilares de desenvolvimento do ecossistema, né? A gente começava a ver startups tendo uma visão mais growth, tendo tendo um crescimento mais growth. Então, tiveram startups que foram aceleradas, startups maranhenses que foram aceleradas em programas de acelerações super importantes no Brasil. A gente começou a ter mais mobilização também nessa época do governo do estado, pelo Inova Maranhão. Então, tiveram várias pessoas aí que foram super importantes para estarem desenvolvendo isso e olhando para isso e transformando isso em política pública. Eu tive a honra de participar de uma parte do Inova Maranhão, e eu vi o quanto que era importante pensar em política pública para conseguir, de fato, disseminar isso pelo estado inteiro. As universidades como um todo, todas particulares, como algumas universidades públicas, elas tiveram um papel super importante. Então, a gente começou a falar sobre fazer programas de pré-aceleração de forma conjunta, e absolutamente a gente trocava muita figurinha, e os alunos de um lugar estavam no outro também. Então, a gente tinha muito esse intercâmbio desses polos e desses hubs de inovação que começaram a surgir dentro da universidade. Nessa época também tiveram grandes corporações aqui do Maranhão, grandes empresas que começaram a ter esse olhar para a inovação. Então, falando um pouco de pessoas, o Júnior, que hoje em dia está trabalhando na Talos. Teve também o pessoal do Matheus. O Matheus é uma grande empresa, uma grande rede de supermercados, que inclusive está abrindo IPO nessa data de agora, nesse período eles estão abrindo IPO. Então, que tem uma célula de tecnologia agora enorme, que é a Pulse. Então, assim, hoje em dia são os parceiros de um dos maiores hubs de inovação, que é o Black Swan, os maiores hubs do Norte e Nordeste, que estão fazendo inovação corporativa. Então, várias dessas coisas começaram a acontecer. A gente começou também, quando eu falo comunidade mais ligada a negócios, né, a gente começou a conversar mais com a galera de tecnologia. Então, foi na época que eu conheci Ricardo Coelho, que é um cara incrível daqui do Maranhão, que trouxe, por exemplo, o PHP Maranhão, que é uma comunidade super ativa, o GDG, teve a galera da WTM, teve Atmos também, Atmos Maciel, que é uma pessoa que mobilizou muito e bateu muito na tecla sobre a importância dessas conexões, né, de diferentes mindsets para conseguir, de fato, desenvolver o ecossistema. Foi nessa época também que começou a ter vários, como eu disse, mais Startup Weekends. Nesse período tiveram vários Startup Weekends. E aí pessoas como Hermano Reis, como Mayra Margarida, como Rick Soares, foram pessoas que foram tomando a bandeira do Startup Weekend da comunidade para si. E que isso foi super importante. Logo depois veio Gabi Mercedes, vieram várias outras pessoas também que enfim, foram desenvolvendo. Teve também, agora eu lembrei que teve o Global Service Jam em 2018 também, 2018 ou 2019, que a galera trouxe para cá, que é um evento de design, que era algo que a gente percebia que ia ter. E aí, outro ponto que eu acho super legal de falar no Maranhão também,
é que o ecossistema ele sempre foi muito aberto, muito colaborativo, e que talvez seja algo que, no meu ponto de vista, tem se perdido um pouco ao longo do tempo, mas que eu acho que no cerne ele está ali, sabe? Isso existe. E aí, pensando um pouco nisso, eu lembrei agora, por exemplo, de como foi importante, como são importantes espaços e comunidades para que isso acontecesse. E aí foi nesse movimento que a gente fundou a Sol Luiz. O Startup Maranhão, em um determinado momento, começou a ficar um pouco mais... eles tinham um modelo muito baseado em associações, em CNPJ, em ter uma hierarquia, e era algo que a gente não queria replicar. E aí foi nesse momento que nasceu a Sol Luiz. Nessa época, a Sol Luiz ela era muito focada para atuar em São Luís, que é a capital do Maranhão, e o Startup Maranhão tinha um foco mais de pensar Maranhão como um todo. E aí a Sol Luiz, ela nasceu da ideia, a ideia da inquietude, né? A gente está em um lugar super quente. E aí, assim como o sol, que ele queima, ele gera um incômodo, e aí com esse incômodo a gente transpira, e nessa transpiração a gente movimenta. Quando a gente movimenta, a gente acha pessoas e instituições parecidas com a gente, e aquele movimento vai gerando cada vez mais movimento. Foi dessa filosofia do Sol Realismo Maranhense que nasceu a Sol Luizes, que é a comunidade de startups, é a comunidade de inovação, tecnologia, empreendedorismo e economia criativa, que a gente começou a modelar um pouco mais agora em 2020, para ela ter uma pegada mais de futuro e uma pegada mais de também olhar para o que a gente já construiu como ecossistema e como comunidade. E aí, falando um pouco sobre cases, né, disso, eu acho que um grande case, pensando em governo, é o Casarão Tech, através do Nova Maranhão, que é um espaço de inovação, de economia criativa, que tem um espaço maker lá dentro que foi desenvolvido e está sendo cuidado pelo governo do estado. Existe o Sebrae Lab também, que é gerido pela Dani, que é um espaço também super importante, que está tendo uma veia de economia criativa. O Maranhão é um estado lindo e a gente tem uma ancestralidade que vem através da economia criativa, que é algo que está sendo enxergado e conversado e valorizado agora. E aí, quando a gente pensa isso, é pensar muito no futuro também, né? Porque não existe futuro sem a gente reconhecer o que a gente tem agora. E aí a galera do Sebrae, através da economia criativa, está trazendo muito isso. Até André Lobão, que foi uma pessoa que a gente conversou recentemente, ele traz muito uma visão de como decolonizar esse empreendedorismo, como fazer o empreendedorismo ancestral e olhar essa ancestralidade, que é algo que pulsa muito forte aqui no Maranhão. Como startups, eu tenho várias startups que estão crescendo aqui, muito também através de apoio do governo do estado, que investe grana de fundo perdido nisso, nessas startups, e também através de programas de aceleração. Mas eu iria destacar uma especial, que é a Imagina Kids. A Imagina Kids é uma startup que a CEO é uma mulher, ali, beijo, que tocou essa startup, que está tocando essa startup junto com um time incrível e que está muito na pegada de educação, né, de como fazer as crianças contarem suas histórias através de livros. E eu acho isso muito incrível e seria a startup que eu iria destacar, assim. Existe a Nidu também, que tem um foco muito de economia corporativa, de educação corporativa, desculpa, e várias outras startups aí que estão acontecendo. E aí eu aproveito esses minutos finais para deixar algumas referências para vocês, para quem quiser conhecer um pouco mais. A gente tem o costume de documentar muita coisa no Medium da Sol Luizes, então se você colocar Medium Sol Luizes, ou procurar a gente no Instagram, você vai procurar Sol Luizes mesmo, Sol e Luizes. O Instagram e a galera do Nova Maranhão tá produzindo coisas incríveis, a galera do Black Swan, da Creative Pack. Então, assim, tem muita coisa incrível acontecendo aqui, muita coisa ligada à inovação corporativa, à inovação aberta. O nosso maior, hoje em dia, a gente tem mais contato no setor de educação. Então, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho desse recorte e falar também que isso... Pedir desculpa se eu esqueci de alguém ou de alguma coisa. O vídeo ele deveria se estender por horas para conseguir abranger tudo que está se fazendo,
Sou uma porta-voz também de um pouco do que está aqui. E aí, para encerrar, eu queria falar também da galera da Cocais Valley, que é uma galera que o Ítalo Brasil está fazendo coisas incríveis por lá também, que é uma galera que fica em um outro extremo do estado, e é uma galera que está fazendo muita coisa legal por lá. E aí fica também essa dica aí, esse lembrete de várias coisas e vários community leaders que estão fazendo coisas incríveis. E é isso. Até mais.